Olá, está começando mais um Papo Reto, um programa de entrevistas com os candidatos a vereadores de São Paulo em 2020. E hoje eu estou com o Alessandro Soares. E sem delongas, eu já vou passar a bola para ele perguntando a trajetória do Alessandro, o que ele fez até chegar ao dia de hoje e pleitear uma vaga de vereador em São Paulo. Tudo bem, Alessandro? Tudo, ó, muito obrigado aí, agradeço imensamente o convite aí para participar desse bate-papo aqui. E já vou, sei que o tempo é curto, então já vou iniciar aí falando um pouco da minha trajetória. Quer dizer, eu sou aqui de São Paulo, a minha família, ela é uma família do Nordeste, que migra para São Paulo na década de 70, são da Bahia, os dois, né, migram na década de 70 para trabalhar em São Paulo. Cresço na zona leste da cidade, estudei a minha vida inteira em escolas públicas, fiz técnico em contabilidade, vivenciei aquele período, famosíssimos períodos da década de 90, onde as pessoas realmente buscavam emprego e não achavam emprego. Então, fazia um curso técnico, fiz Senai também no mesmo período, fiz tornearia mecânica no Senai, porque a gente sabe que na periferia, a primeira regra, quem está estudando é procurar um emprego, ter um emprego. É o inverso do que acontece nas classes médias, que a primeira regra é estude para fazer uma universidade e depois você vai ter um emprego. Então, fiz meu estudo em colégio público, fiz Senai, depois, quando acabei o colégio, fiquei um tempo sem estudar, fiquei naquela classificação dos economistas, nem trabalha, nem estuda, ou né, uma desocupação total, ou, aliás, a nomenclatura é os desalentados, né, que hoje se coloca dessa forma. Comecei a estudar meio que só por conta própria, entrei num cursinho popular, acabei tendo uma vaga no cursinho popular, fiz esse cursinho, prestei vestibular na época no Mackenzie, e aí entrei e ganhei uma bolsa de estudos, onde eu consegui fazer a minha graduação na faculdade de Direito, me formando em Direito na faculdade do Mackenzie, período no qual eu tive contato com movimentos estudantis, né, fui ao Fórum Social Mundial em 2001 com o movimento estudantil, tive contato inicial com os movimentos de moradia e luta pelo direito à cidade aqui em São Paulo, foi um período bem significativo da minha vida, e depois acabei saindo da faculdade e entrei numa assessoria parlamentar no Congresso Nacional do ex-deputado federal José Eduardo Cardoso, fiquei como assessor dele durante um tempo, quando ele vira ministro da Justiça, eu o acompanho em Brasília. Nesse mesmo período, eu estava também ligado a movimentos sociais, como a Consulta Popular aqui em São Paulo, ao Sindicato dos Advogados aqui de São Paulo também, aliás, continuo ligado ainda à Consulta Popular, e nesse mesmo período também acabei fazendo o meu mestrado na Universidade de São Paulo, escrevendo sobre cassação de mandato por quebra de decoro, sobre questão ética. Fiz o meu doutoramento também na Universidade de São Paulo, escrevi sobre democracia na América Latina, pesquisei Equador e Venezuela, dois países muito conflitivos do ponto de vista democrático. Tive a oportunidade de ir à Venezuela também como observador internacional nas eleições de 2017, a convite do Conselho Nacional Eleitoral, e depois desse período virei professor universitário, sou professor da Faculdade Escola Paulista de Direito hoje, sou professor da Faculdade de Direito do Mackenzie, e estou candidato a vereador aqui em São Paulo, nesse momento da minha vida, que eu acho que eu tenho muito a tentar contribuir aí com a cidade, com a disputa pelo sentido da cidade. Bacana, Alessandro. Agora eu queria fazer uma pergunta mais relacionada a uma referência sua, né? Um autor, uma artista, uma personalidade pública ou não, que de alguma forma te influenciou na sua trajetória. Olha, eu tinha até falado contigo que eu tinha pensado simplesmente numa situação corriqueira minha, que foi no movimento de moradia, que eu me lembro de uma senhora, por isso que eu falei para você que eu não tinha um nome para dar uma referência, uma senhora que eu encontrei uma vez, que estava com um colchonete para fazer uma ocupação, a gente estava participando do encontro do orçamento participativo, e ela dizia, eu já tenho a minha casa, agora eu tenho que lutar para que os outros tenham casa também, porque enquanto a cidade tiver gente que não tem casa, a gente tem que continuar lutando, ou seja, essa ideia de coletividade e de comunitarismo. Mas aí você falou que tinha que ser, principalmente, é importante que fosse uma referência também específica, com nome, endereço e tudo. Eu pensei aqui no meu livro de cabeceira, né?
Eu tenho um livro de cabeceira que eu sempre cito, utilizo nas minhas aulas de direito, que é um livro muito conhecido, hoje mais conhecido do que antes, né? Historicamente, eu diria um livro decisivo para a gente discutir a cidade de São Paulo, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro, volta e meia, eu folheio ele para ver os relatos da Carolina Maria de Jesus, que viveu aqui em São Paulo, na favela do Canindé, uma das primeiras favelas de São Paulo, e, além de, logicamente, ter um conjunto de relatos lá que refletem a cidade que a gente tem. Eu estou falando aí de violência contra a mulher, que é o tempo inteiro o livro retrata violência, retrata mulheres que são abandonadas, retrata a fome, retrata o abandono da infância, retrata a falta de infraestrutura urbana, retrata a falta de serviços públicos, de educação pública de qualidade, de acesso, de universalidade e de exploração do trabalho, né? E muito racismo e muito preconceito. Então, é um livro que eu acho que é um retrato da formação histórica de São Paulo. Então, me marcou muito esse livro, me marca até hoje, leio ele. Ela tem até aquela famosa afirmação de que a fome é amarela, e a fome é presença constante. Está falando de segurança alimentar na cidade de São Paulo, está falando de segregação territorial, está falando tudo o que a gente pensa com relação à cidade. E existe uma única, aqui para finalizar essa resposta, existe uma afirmação dela no livro que é fantástica, porque ela dá o nome do livro Quarto de Despejo. E aí perguntaram para ela de onde vem esse nome, Quarto de Despejo. Ela fala, poxa, porque nós, os pobres, ela se rotula, né? Nós, os pobres, né? Porque toda casa tem um quarto onde você joga as coisas depois para jogar fora. E nós, os pobres, somos o quarto de despejo da cidade. Então, a ideia de que alguns são indesejáveis e estão sempre colocados na ideia de despejo, na ideia de ser colocado fora, ou de mobilização forçada no campo da cidade, desalojamento, falta de garantia de direitos. Então, eu diria para você que essa seria uma obra referência para mim, para pensar a política pública, para pensar a cidade, para pensar um outro sentido de cidade. Um belo livro, né? Infelizmente, ainda muito atual. Infelizmente. Agora, para a gente já se encaminhar para o final, eu queria saber qual que é o seu projeto, né? Caso você seja eleito vereador em São Paulo. Olha, é uma pergunta que muita gente tem me feito, e eu começo a resposta sempre da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que dizer o que a gente não quer. Então, o que eu não quero, aliás, hoje eu tive a oportunidade de responder uma pergunta dessa, o que eu não quero é que a cidade continue sendo como ela é. Então, existe a cidade que está aí pronta para a gente, que é uma cidade não desejável, e existe a cidade que a gente quer. Então, eu sempre divido a cidade que queremos e a cidade como está hoje. E qual é o traço da cidade que está hoje que eu quero enfrentar? O que eu penso, pelo menos, como princípio, como ponto de partida para a construção de política pública. E eu tenho dois eixos. O primeiro eixo é que nós temos uma cidade de brutalidade estrutural histórica. Então, quando você fala de violência contra a infância, está aí o Covid para mostrar o aumento, né, da violência contra crianças e adolescentes. Quando você fala da violência contra a mulher, do discurso, das narrativas, quando você fala do racismo estrutural, institucional dentro da sociedade, e em São Paulo, logicamente, é um reflexo reflete esse racismo de maneira geral. Quando a gente fala dos discursos de ódio, quando a gente fala da população nordestina, e eu me lembro que eu sou filho de nordestinos, e desde criança eu ouço termos nordestinos ou referência a estados do Nordeste como palavrão em São Paulo. Então, existe uma cidade, que é essa cidade que eu costumo chamar uma cidade de medo e de violência, que está no discurso, está na estrutura das relações sociais, que a política pública deve enfrentar. E como é que a gente enfrenta isso? Com política de memória, com política educacional antirracista, antimachista, anti-homofóbica, ou seja, você constrói uma política pública a partir desses princípios. Eu sei que tem gente que não parte desses princípios e, por óbvio, vai seguir outros caminhos de políticas públicas. E o segundo eixo, paralelo à questão da brutalidade estrutural histórica que a gente tem na cidade, que é reflexo do desenvolvimento da sociedade brasileira, eu coloco a questão da cidade especulativa, da cidade hiperindividualista, da cidade neoliberal, da cidade que é meritocrática, que faz um discurso da meritocracia, que acaba criando, no fundo, uma hiperdesigualdade territorial de serviços, de infraestrutura, de acesso a emprego, de mobilidade urbana, de acesso à moradia. Então, esse é o segundo elemento. Logicamente, os dois elementos eles estão conectados.
Aqueles que são segregados territorialmente a partir da lógica do mercado vão casar certinho com a ideia, com os problemas de ordem racial, com os problemas de ordem de gênero, com os problemas de ordem da questão da infância, né, da mulher, com a questão LGBTQI+, etc. Então, a gente tem dois planos aí, que eu acho que o meu futuro mandato, se tudo der certo, e a minha candidatura representa de enfrentamento. O enfrentamento da brutalidade estrutural e o enfrentamento dessa cidade especulativa, individualista, a partir do comunitarismo, a partir da coletividade. Muito bom, Alessandro. E agora, dá aquele papo reto para o pessoal, convocando para todo mundo estar votando em você no dia 15 de novembro. Galera, é o seguinte, dia 15 de novembro, conheça as nossas ideias nas redes sociais, tá aí a #LeMudaSP, hashtag #LeMudaSP, pode procurar também a Lê Soares 13456. Se gostar das nossas ideias, achar que a gente pode representar você na política, tá nessa representação e nessa luta, pode acreditar que a gente vai para cima. Então, vota na gente. E se você está procurando ainda uma candidatura progressista, mesmo que não seja nossa, procure alguém com um perfil similar. Tem muita candidatura boa hoje em dia, tem uma mulherada aí que está indo para cima. E vamos embora, cara. Todo mundo junto, a luta é uma só. É isso aí, Alessandro. Muito obrigado por participar do Papo Reto. A gente agradece. Muito importante poder ouvir um pouco da sua trajetória, dos seus planos, né, e entender um pouco mais sobre a sua candidatura. Esse foi o Papo Reto de hoje, e confira o próximo Papo Reto. Lembrando que o Papo Reto é um programa feito pela Tapera Taperá, que é um espaço cultural, uma biblioteca, onde tem cursos, entrevistas e uma série de atividades ligadas à cultura, ao pensamento político, à sociologia e à cidade de São Paulo. É isso. Até o próximo.